Dando continuidade à demonstração do software Questor, vamos iniciar a demonstração do módulo da escrita fiscal. Na escrita fiscal, então, vamos dividir o vídeo a demonstração em dois vídeos. O primeiro vídeo vamos tratar com uma empresa do Simples e as demais empresas vamos tratar no vídeo 2, né? No vídeo 1, então, foi feita toda a demonstração do gerenciador de empresas, onde é feita a configuração, o cadastro inicial da empresa, que vai servir para todos os módulos, e a parametrização inicial, que vai necessitar em cada módulo, né? Na escrita fiscal, então, alguns diferenciais que existem no software Questor são com relação então à base, então que a gente já dá toda uma base configurada. O cliente não precisa fazer essa configuração, cada cliente fazer a sua configuração, a gente já disponibiliza isso na base padrão, basta simplesmente que seja duplicada para a empresa que você necessita, né? Esse é um dos diferenciais que a gente possui. Um segundo diferencial também da escrita fiscal que podemos aqui exemplificar são com relação às importações dos dados para a escrituração, né? A Questor ela tem investido muito com relação à integração com relação aos softwares, tanto nos módulos entre si da própria Questor, quanto também como a integração de meios externos, né? A gente pode importar então toda essa movimentação de diversas maneiras. Aqui podemos exemplificar, por exemplo, com os arquivos do ato COTEP, por exemplo. A gente pode importar toda a movimentação de cupom fiscal através do CAT 52, do CAT 102. Podemos importar através de arquivos de SPED fiscal. Podemos importar também dos arquivos do FD contribuições, né? Então são formas de importação para dentro da escrituração. Nos meios estaduais, então, das notas fiscais eletrônicas, a gente pode importar diretamente da Secretaria da Fazenda, por exemplo, Secretaria da Fazenda de Santa Catarina. Podemos importar já diretamente também do site da Receita Federal. Podemos importar também através de arquivo XML, arquivo próprio, o arquivo salvo, né? Que as empresas mandam para o escritório de contabilidade. Podemos também importar do nosso software gerencial, temos o Pequenas Empresas, onde é um módulo, um software que a Questor disponibiliza para empresas pequenas que emitem nota fiscal eletrônica, que faça todo o gerenciamento do financeiro, controle de estoque, enfim, é um módulo, um software que a Questor disponibiliza e que também já tem a integração direta com a escrita e também com a contabilidade, né? Ele não só importa os movimentos de entrada e saída, como também todo o movimento financeiro para o contábil, né? Também disponibilizamos uma forma de integração através do Questor Zen. É uma ferramenta então que a gente possui, que ele faz toda uma comunicação entre escritório e cliente através de envios de documentos, recebimentos, tudo através do Questor Zen. No Questor Zen, então, a gente possui um módulo chamado Connect e o QDrive, aonde através do certificado A1 ou A3 é feita a captura dos XMLs diretamente do site da Receita Federal, né? Diariamente o software vai lá, fica baixando os XMLs e isso possibilitando que seja importado então diariamente para dentro do software da Questor, né? Nesse Questor Zen também tem toda a parte de envios de documentos de qualquer módulo do Questor diretamente para o e-mail do cliente ou até mesmo para o e-mail do próprio funcionário, o colaborador da empresa que é cliente do escritório, né? Isso também vamos exemplificar um pouquinho para frente ali no decorrer da demonstração, né? Então aqui são um dos investimentos com relação à integração. Então um dos diferenciais é toda essa parte de integração do software e também toda essa parte de parametrização, onde a gente já disponibiliza isso para o cliente sem ele ter o trabalho de estar fazendo isso, né?
Aqui então, como o software ele trabalha pelas naturezas de operação, todas as naturezas então já vem parametrizado com a apuração dos impostos, a forma de contabilização, controle de duplicatas, então isso já vem na base padrão. Nesse caso, como é uma empresa do Simples, ele já veio toda a configuração das naturezas para uma empresa optante do Simples. Também outra configuração interessante é com relação aos tratamentos das importações quando são à vista e a prazo. Trabalhamos aqui na configuração da natureza, criamos uma extensão, por exemplo, 001, quando ele encontrar no arquivo de importação, quando for à vista, ele vai utilizar essa extensão 001. Quando ele utilizar a extensão 002, ele vai utilizar, melhor dizendo, quando ele encontrar a operação a prazo no arquivo de importação. Dessa maneira, então, ele faz a diferenciação do à vista e do a prazo para que seja feita a contabilização de forma correta, e também um outro benefício que se tem nisso é através do controle de duplicatas, né? Que a partir do momento que ele definiu lá que é a prazo e encontrou as duplicatas, ele faz um gerenciamento dessas duplicatas, podendo ser feito o controle delas aqui mesmo pela escrita fiscal. Posso fazer a baixa delas, os pagamentos, os recebimentos, além de eu ter um controle de tudo que eu tenho a pagar e a receber, e também ele faz a integração com a contabilidade, né? A outra forma também, um outro diferencial é que ele faz todo um gerenciamento também, exportação dos arquivos, tanto para a Receita Federal, do Simples Nacional, as declarações de DEFIS, enfim, isso tudo de forma automática pela apuração que se faz dentro do próprio software da Questor, né? Aqui então vamos tratar essa empresa optante do Simples, vamos fazer uma importação de alguns arquivos aqui, vamos considerar que vamos importar arquivos XML, né? Eu posso aqui no momento de fazer a importação, eu não preciso estar definindo um único mês ou estar importando de forma fracionada isso, né? Eu posso definir um período um período grande, por exemplo, e se eu tiver os XMLs tudo dentro da mesma pasta, não preciso estar separando por mês, enfim, o sistema vai reconhecer, vai ler e vai importar o que falta dentro do período que eu defini aqui, né? Posso importar já os movimentos somente de entrada, somente saída, ou ambos, né? Alguns tratamentos que eu quero fazer na importação. Aqui nesse caso eu vou importar de um arquivo XML, né? Então são vários arquivos que eu tenho salvo dentro de uma pasta. Essa pasta então aqui, se verificar, eu tenho um certo número considerável de XML, enfim, né? Para que seja feita a importação, né? Aqui então eu defino qual que é o meu caminho e simplesmente eu vou executar e mandar fazer a minha importação. Ele vai ler todos os XMLs, enfim, vai fazer a importação desses arquivos aqui para dentro das telas de entradas, já vai reconhecer o que é à vista e o que é a prazo, no caso aqui nas saídas. Então ele também importou o que é à vista. Se encontrar alguma coisa que seja a prazo, então ele vai utilizar a extensão 002, já trouxe a tabela contábil também para a extensão do a prazo, né? Com relação à tabela contábil aqui que também foi passado, essa parametrização também ela já vem automática pelo sistema, a gente já dá ela pronta, né? Essas tabelas é um histórico, nada mais do que um histórico que vem vinculado à natureza de operação aqui, aonde a gente já define para onde que vai ser feito as contabilizações dos lançamentos. Por exemplo, um exemplo bem importante que existe bastante dificuldade com relação à contabilização é com relação a imobilizado e também a uso e consumo. O imobilizado, por exemplo, a gente já pode definir nesse histórico quais que são as contas que ele quer considerar lá como imobilizado. Posso cadastrar todas as contas e no momento que eu estiver fazendo o lançamento do meu imobilizado, ele vai solicitar
qual a conta que eu quero contabilizar isso. Então isso de forma bem prática, aqui no momento que eu estiver fazendo o lançamento, antes de gravar ele vai solicitar qual a conta de imobilizado que eu queira contabilizar o meu lançamento. Então é uma maneira bem rápida, bem prática, bem simples de se fazer. Também com relação ao uso e consumo, da mesma situação, né? Posso cadastrar todas as contas de uso e consumo aqui. No momento que eu estiver fazendo o lançamento com a natureza de uso e consumo, ele vai solicitar qual que é a conta que eu quero considerar como débito aqui na minha despesa de uso e consumo. Feito os lançamentos, as importações, então ele vai considerar pela natureza, vai considerar já o que tiver programado na natureza com relação à apuração de imposto e a contabilização, né? Importou todos os dados da nota, então o cliente aqui, se ele não encontrar, ele vai, se não existir esse cliente já cadastrado na base, ele já vai cadastrar de forma automática, já trouxe todos os dados da nota, já com relação a Sintegra, SPED já registrou todos os dados necessários para que seja feito depois a declaração, né? Uma vez importado, então, todas as notas fiscais aqui de entrada e saída, algumas coisas importantes também que ele considera. Aqui, nessa opção, nesse botão aqui, por exemplo, eu posso fazer a visualização da nota em questão. Houve alguma divergência, eu quero conferir a nota, simplesmente eu clicando aqui, clicando em visualizar nota fiscal eletrônica, ele vai fazer o processamento da nota, enfim, vai comunicar lá com o site da Receita Federal e ele vai visualizar a nota, vai trazer o DANF na tela, então, para que seja feita a conferência. Digamos que eu importei, houve alguma diferença, eu quero reimportar esse XML, por exemplo, dessa nota, clico em importar XML aqui, ele vai me trazer o site da Receita Federal, a chave, e eu vou fazer o processamento de novo, ele vai importar somente essa nota que eu estiver visualizando. Okay? Bem interessante, é uma ferramenta bem legal, bem prática, bem útil nessa questão aqui de você fazer a conferência do lançamento, né? Isso é uma das possibilidades que existe aqui, né? E aqui ele registra daí conforme os lançamentos, se tiver duplicata, se tiver todo o controle de estoque, enfim, ele vai registrar toda pela a apuração pelo registro da nota fiscal aqui. Alguns relatórios então que eu tenho aqui, fiz as minhas importações todas, eu quero fazer algumas conferências, por exemplo, aqui eu tenho totais por natureza de operação, posso já fazer a conferência de todos os lançamentos. Eu quero conferir o meu faturamento, já posso fazer a conferência dele para ver se está tudo ok. Fiz toda a conferência, está tudo ok, beleza? Então eu posso já fazer a apuração dos meus impostos. Nesse momento, então, aqui eu fiz a importação desses dados das notas fiscais. Aqui na configuração lá no gerenciador de empresa, a gente já definiu que a contabilização ela é de forma online. Então eu fiz as minhas importações de entradas e saídas. Nesse momento lá na minha contabilidade eu já tenho tudo automaticamente lançado lá de acordo com a minha importação. Já importou as notas lá, pelas tabelas contábeis que eu tenho definido nas naturezas, ele já faz o registro na contabilidade de toda a minha movimentação que eu tenha feito lá na minha escrita fiscal. Então aqui eu fiz toda a apuração, o registro das minhas notas de entrada e saída, fiz a conferência, tá ok. Quero fazer o fechamento do meu imposto, então venho aqui em impostos federais, eu vou fazer o fechamento da minha movimentação. Informo que é o mês de janeiro, eu quero fazer a apuração do Simples Nacional e eu mando fazer a apuração do imposto. O sistema faz o processamento. Clicando aqui na aba demonstrativo, por exemplo, vem no Simples Nacional, eu tenho todo o demonstrativo da minha apuração do Simples Nacional. Já me traz aqui que é o anexo 2, que é uma indústria, já me traz a minha base de cálculo, a minha alíquota e o meu imposto apurado.
Nesse caso aqui eu já fiz a minha apuração. No outro módulo que a Questor disponibiliza, que é o controle de tributos, feito a apuração, ele já lança automaticamente no módulo controle de tributos para que seja feito todo o controle e o gerenciamento dos impostos, né? Ele gerou aqui para o controle, lá na minha contabilidade fiz a apuração automaticamente, ele já jogou para a contabilidade a minha apuração do imposto a recolher. Aqui no controle de tributos, então, eu posso fazer o lançamento do pagamento da guia, eu posso importar lá do ECAC o pagamento, ou eu posso fazer de forma manual. Digamos que eu vou baixar o pagamento do Simples, na data correta, não houve juro, não houve multa, e aqui eu informo, por exemplo, que eu estou fazendo o pagamento via banco, via caixa, desculpa. Feito o lançamento aqui, salvei o lançamento, automaticamente lá na minha contabilidade ele vai aparecer o pagamento lá do meu imposto. Digamos que eu fiz a minha apuração e por algum motivo eu esqueci e eu tenho algum ajuste para mim fazer. Então aqui no meu imposto eu venho e faço a minha limpeza da apuração do imposto, ajusto o que eu preciso fazer e depois automaticamente eu venho e faço a apuração do imposto novamente. Quando eu fizer a exclusão, ele automaticamente vai limpar da minha contabilidade, ou Simples, e vai também limpar aqui do meu controle de tributos. Feito isso, digamos, está tudo correto, tudo ok, eu quero exportar toda a minha apuração lá para o site da Receita Federal no ambiente do Simples Nacional. Ok, vamos lá na apuração do imposto aqui então, imposto federal, Simples Nacional, eu vou abrir o ambiente dos serviços do Simples Nacional. Dentro do site da Questor mesmo, dentro do software da Questor, melhor dizendo, eu tenho todo o acesso aos serviços disponibilizados no ambiente do Simples Nacional. Nesse caso aqui eu quero o cálculo e a declaração do DAS, né? Então, como eu estou utilizando 2016 aqui, eu vou pegar o PG DAS até 2017 e informo aqui o que eu quero fazer a exportação dos dados apurados no Questor e eu quero jogar lá para o ambiente do Simples Nacional. Nesse momento ele vai processar as informações, vai buscar meu código de acesso, vai buscar toda a minha apuração e vai trazer aqui. Como eu não tenho código de acesso, ele não trouxe, né? Enfim, eu colocando aqui os caracteres, pressionando em continuar aqui, ele faria todo o preenchimento da minha declaração e já emitiria o DAS lá com o valor do imposto para pagar. Da mesma forma, quando eu for fazer a declaração anual, nesse caso o DEFIS, eu tendo todo o ano o imposto apurado aqui, em 2016, um exemplo, eu posso fazer daí a geração do DEFIS, automaticamente ele vai buscar os dados de toda a minha apuração mês a mês, os dados da minha contabilidade lá, saldo de caixa, estoque, enfim, ele vai preencher tudo e vai exportar para o ambiente nacional, fazendo toda a declaração, o preenchimento da declaração. Os demais serviços então que eu tenho do Simples Nacional, tudo que eu tenho no ambiente eu tenho disponibilizado aqui, né? Posso fazer até um parcelamento do Simples Nacional por dentro do próprio site do software da Questor. Ok? Feito isso, então, eu tenho todo a minha apuração do imposto já definida, já feita por dentro do sistema, tenho toda a escrituração já pronta, já entradas e saídas, tenho toda a minha contabilização pronta, né? Tudo por dentro do ambiente aqui dentro do software do Questor, todo o gerenciamento de uma empresa do Simples Nacional. Como eu importei lá também definido nas minhas naturezas a prazo, as minhas duplicatas, por exemplo, eu posso fazer a baixa das duplicatas aqui por dentro do sistema, né? Digamos, ele vai já me identificar no controle de duplicatas conforme eu importei as notas a prazo, já me traz quem que é a empresa que eu tenho aqui nesse caso para receber, qual que é a data do vencimento dela e qual que é o valor. E ainda me traz a situação, se ela está quitada ou aberta, né? Se eu quiser fazer o recebimento dela, então aqui eu posso fazer também de uma forma que eu quero baixar
eu verifiquei que todas elas foram pagas dentro da data do vencimento, eu posso selecionar todas elas e automaticamente salvando ele vai fazer a baixa de todas ao mesmo tempo e já vai lançar lá na contabilidade todos os recebimentos dessas duplicatas. Se eu quiser fazer a baixa individual, então eu posso dar 2 cliques em cima dela e digamos que essa aqui foi paga dentro do prazo, não existiu nenhum acréscimo financeiro, nenhum tipo de desconto. Informando sim, ele faz a baixa já automática no prazo, no valor já somente do valor da parcela mesmo. Se nesse caso aqui, numa outra duplicata, por exemplo, houve acréscimo de juro e multa, alguma coisa assim, eu informo o valor que foi pago da duplicata, ele me traz o valor original e já me traz o valor do juro, ou se for dividido entre juro e multas aqui, eu faço o desmembramento dos valores e informo o recebimento. Quando eu gravar essas duplicatas, ele já faz a baixa automática aqui e também já interliga essas baixas aqui lá para minha contabilidade e faz o recebimento dessas faturas. Ok? Então, dessa forma aqui na minha escrita fiscal, eu tenho um total controle tanto contábil quanto fiscal das operações relativas às entradas e às saídas. No próximo vídeo, então, vamos fazer uma demonstração das empresas lucro presumido, vamos fazer algumas importações, vamos fazer a apuração, demonstrando tudo como que é feito através de uma empresa normal. Até o próximo vídeo, então.